Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom que nós estamos aqui nesse dia. Hoje um pouco mais frio nessa terra, né? Ontem eu fiquei um pouco triste, irmãos, porque conversei com uns amigos lá de Rondônia, lá de Teresina, os caras mandando WhatsApp para mim dizendo que lá está 38, 34, lá os caras de camiseta e nós aqui tudo cheio de blusa, né, para aguentar esse frio chegando aí. Mas graças a Deus por todas as coisas. Hoje em especial estamos aqui, nossas histórias de salvação, com o nosso irmão Marcão. Muito bom, Marcão? Tê-lo aqui conosco nesse dia. Tiramos o Marcão lá do plantão para ele contar para nós um pouco dessa essência da vida cristã, que é a nossa história de conversão. Tudo começa daí, né? Esse novo de Deus, essa nova vida de Deus começa aí, quando entendemos essa conversão, essa mudança de vida. Marcão, conta pra nós a sua história aí de conversão. Já se converteu, né, Marcão? Firme aí, né? Toda a vida. Sou convertido, muito feliz por isso. E a minha história eu acho até que é um pouquinho interessante. Talvez não seja semelhante à maioria das pessoas que vêm aqui para dar o depoimento, o testemunho, né? Mas assim, eu sou metodista de berço, né? Vamos dizer assim, se existe ainda esse termo, né? Mas minha mãe, metodista, de família metodista, desde pequenininho eu sempre frequentei escola dominical, todas as classes do juvenil, jovem, e participei da igreja. Mas, mesmo tendo... Em Curitiba? Inicialmente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Que eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? E a partir de 3, 4 anos aqui na Metodista Central de Curitiba, né? E como eu falei, eu ia por todas essas atividades, no mais achava que estava no caminho certo, né? Que a minha mãe tinha me colocado no caminho certo. Mas assim, apesar da gente, durante encontros e retiros e tudo mais, falar sempre de aceitar Jesus, deixar que ele fosse o nosso timoneiro, nosso líder e tal, eu não lembro no começo da minha juventude, juvenil, de ter aquela sensação clara de que eu era salvo. Essa é a lembrança que eu tenho, né? Mas eu permaneci o tempo todo na igreja metodista, sendo ativo, participante, né? E daí veio faculdade, eu fiz faculdade, eu me afastei um pouco das atividades da igreja durante o período em que eu fiz a faculdade. E um pouco tempo depois que eu fiz a faculdade, assim, vida de médico no começo, quando você faz a residência, né? Logo depois da faculdade, é muito corrido, então eu me distanciei um pouquinho mais. E daí veio outro fator que fez com que durante alguns anos eu ficasse mesmo afastado da igreja, que foi quando eu fui estudar no exterior. Eu fui já casado com a Sumaya, minha esposa, e a gente morou em algumas cidades nos Estados Unidos, e a gente teve bastante dificuldade de se encaixar em alguma igreja lá. Até porque, para quem conhece a igreja metodista tradicional dos Estados Unidos, ele é muito tradicional, né? Muito tradicional mesmo. Então não é um estilo de igreja muito diferente do que a gente tem aqui, né? De comunhão, né? Depois que eu fiz esses 5 anos fora, eu voltei e voltei para a igreja metodista central, mas eu não consegui me encaixar muito bem. E aí que vem a conversão, vamos dizer assim, propriamente dita. Eu fiquei alguns meses assim, meio que num limbo. E o meu cunhado, o Jefferson, esposo da Marion, ele chegou para mim um dia e falou assim: olha, eu tô indo numa célula, que é lá da Igreja Metodista do Bacaxiri, e o líder é o Eric, é muito legal, porque o pessoal mais ou menos da mesma idade, tem os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, etc e tal. Você estaria afim de ir lá um dia? Eu falei assim: vou. Fui, para não me alongar muito. Gostei muito do esquema de célula, né? E o Eric, desde o primeiro dia que eu fui na célula, ele começou a me falar sobre encontro com Deus. E eu acho que o primeiro, o segundo, o terceiro até eu acabei não fazendo por motivos mil ali, né? Mas no quarto encontro com Deus que ele me convidou para fazer, eu fiz. E eu posso dizer que nesse encontro com Deus que eu fiz, que foi na chácara do Refizibá, que eu lembro bem, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida com Deus, e a partir dali eu digo que eu realmente aceitei Jesus. Amém.
Então foi mais ou menos Um coração aquecido. assim, exatamente. O que mudou na vida, Marcão, depois disso? O que você percebe? Olha, justamente por eu ser proveniente de lar cristão, então eu cresci com esses valores, né? Então eu sempre tive uma consciência muito forte no sentido assim de sempre fazer o bem, sempre tentar não ser belicoso, brigar com as pessoas e tudo mais. Mas a partir dali eu acho que mudou bastante no sentido que eu realmente me esforçava a cada minuto, a cada dia para ser realmente uma pessoa melhor. Eu me esforçava para me assemelhar cada vez mais a Jesus, né? Amém. Buscando santificação, que é uma coisa que é difícil, a gente sabe, nós somos de carne e osso, mas eu passei a viver realmente um caminho assim contínuo, me espelhando na vida de Jesus. Amém. Né? Então, isso mudou bastante. Eu sempre fui uma pessoa um pouco irada, que respondia rápido, retrucava muito rápido. Nunca fui agressivo de forma física, mas sempre fui um pouco agressivo com palavras, assim, com a Sumaia, com a minha mãe. Mas depois disso eu comecei a ter facilidade de lidar com essas situações, né? Então eu acho que isso foi um marco divisório, tanto é que eu lembro dia, mês, ano, hora, tudo certinho. Que legal. Que benção, né, gente? É isso mesmo, né? Não basta só viver na igreja como um membro. Nós temos que aprender a ser discípulos de Jesus. Andar nos caminhos de Jesus é muito mais do que ser membro de uma igreja. Ter essa experiência pessoal e real com o Deus da vida. Marcão, muito obrigado, cara, por compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que a tua história de salvação vai tocar na vida de muitas pessoas. Você que está nos vendo hoje, eu sei que essa pode ser a sua história também. Muito tempo como membro da igreja, mas ainda alguma coisa leva você a esfriar em alguns momentos, né, situações, a vida, a corrida, o trabalho, as circunstâncias, mas Deus tem sempre um chamado e que bom que Deus colocou pessoas, né, ao redor para poder estar próximo. Ouça as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, que têm buscado Deus. Você pode ser reavivado, reanimado, né, ressignificado nessa vida com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.